Olá, aqui é Evandro Ferreira, eu sou cristão e sou psicólogo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre contigo. O assunto de hoje é o namoro, o noivado e o casamento cristão. O namoro é um período preparatório em que as pessoas que pretendem se casar se conhecem e aprofundam em seu relacionamento, conhecendo inclusive as suas famílias de origem. Na antiguidade, no Antigo Oriente, os casamentos eram arranjados por interesses econômicos e os noivos se conheciam no dia do casamento, como no exemplo da Bíblia, Rebeca e Isaac. Os princípios bíblicos sobre o namoro são extraídos das mensagens sobre casamento e da preparação para o casamento, uma vez que havia esse costume na Idade Antiga. O namoro cristão pressupõe limites. Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa não recomendável. Pecado é a desobediência a um preceito religioso, uma falta, um erro. Um cristão é tentado e luta contra a tentação. E é pecado se cair, concordar, fantasiar, aceitar e colocar em prática a tentação. Muitos preferem o celibato, que é a escolha de permanecer solteiro. Pelo poder do Espírito Santo, dominam suas paixões e os desejos, vivendo uma vida pura e santa diante de Deus. A pureza no namoro ocorre quando ele não é voltado para a intimidade sexual. A palavra de Deus diz que a atividade sexual fora do casamento é impureza, do grego porneia, ou em português, pornografia. Relação sexual fora dos limites do casamento, adultério, impureza, fornicação. Há que se manter a pureza no namoro. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, assim diz o Senhor: a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Mas nós estamos nos referindo àqueles que são casados. Namorados não têm direito ao corpo um do outro, pois não são casados ainda. Namorados podem dizer: meu corpo, minhas regras. O alvo do cristão em fase de namoro deve ser: número 1. Conhecer o outro, em especial os defeitos, pois alguns defeitos só aparecem depois de casados. O que gosta, como funciona, como reage às críticas, como pensa e a respeito de assuntos importantes, principalmente evitando o julgo desigual, projeto de vida enquanto casados. É preciso conversar sobre esses projetos de vida. Número 2. Crescimento espiritual. Conhecer os princípios bíblicos de relacionamento, a oração, o perdão, a comunicação, a sexualidade. É tempo de crescer espiritualmente. Número 3. Desenvolver a amizade. O sexo representa uma pequena parcela do tempo da vida de casado. A maior parte do tempo é amizade, cumplicidade, sem o qual o casamento tende ao fracasso. Estabelecer um bom padrão de bom relacionamento, diplomático com a família do futuro cônjuge. Então é importante que se estabeleça um padrão de um bom relacionamento com a família. Porque uma vez que você se casa com uma pessoa, você também pressupõe ali um vínculo
com a família de origem dessa pessoa. Áreas de conflito nos relacionamentos de casais, seja namoro, noivado ou casamento. Número 1. Comunicação. Não saber ouvir é um dos problemas que mais afetam os relacionamentos. Gera ruídos na comunicação, mal entendidos, uma frustração da parte que deseja se expressar e não consegue ser compreendida. Controlar as pausas entre falar e ouvir com atenção. Egoísmo e fala em excesso. Podem acontecer na ansiedade de comunicação, a pessoa fala sem parar, né? E não dá espaço para a pessoa se comunicar de verdade. Por outro lado, a pessoa que fica calada, não fala, não se expressa, também não se comunica, dificultando a comunicação. Não dá o feedback, não fala o que pensa e o que sente. Muitas vezes fica com raiva e reage se fechando, entra na caverna, ou fica em frente à televisão ou só na internet. Falar com ira, com ignorância, com rispidez, com grossura, depende do histórico familiar e da educação que recebeu numa família talvez disfuncional. Não aprendeu a debater, a argumentar, sem elevar o tom de voz e se irritar. A habilidade de falar com tranquilidade, com calma, com clareza e elegância, e também educação, podem e devem ser desenvolvidas. Sempre é tempo de aprender. Alguns princípios bíblicos para a boa comunicação. Primeiro, escute e depois responda. Como diz na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, no versículo 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Outro item seria moderar a língua e pensar antes de falar. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Falar com ironia e blasfêmia e até palavrão são ruídos na comunicação. Saber o tempo e a maneira de dizer as coisas. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. A sabedoria para escolher o momento certo de conversar assuntos delicados. Não antes de dormir, de descansar e de se alimentar. Ocorrem muitos problemas quando as pessoas vão conversar ao fim do dia, onde estão cansados, estressadas e com fome, e aí resolvem conversar sobre relacionamento. E, geralmente não é o melhor momento para se conversar isso. A maneira de dizer. É preciso observar que a comunicação não seja ofensiva, nem agressiva, nem provocativa, nem insinuante, não ironizando ou com crueldade, mas com humildade e clareza, simplicidade diante de Deus. Mesmo estando certo, pode-se perder a discussão pela maneira que se fala. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, a hora certa, a maneira certa de dizer. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido
é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Quando uma pessoa se ofende, ela muitas vezes reage se fechando e dificulta a comunicação. É preciso falar a verdade em amor, ser franco, sincero e honesto, como em Efésios capítulo 4, versículo 15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Questão do contato físico. A intimidade sexual é o prelúdio, o primeiro passo para a relação sexual. É uma preliminar das relações sexuais. Carícias em zonas erógenas preparam o corpo para uma relação sexual, que no namoro não irá acontecer, pois não são casados. A corte é o namoro onde não existe nenhum contato físico, pois o problema ocorre quando o contato físico, fora dos limites, provoca o corpo para uma relação sexual que não irá acontecer, gerando tensão e ansiedade, o que pode levar até a masturbação. Todo aquele que olhar uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Existe a impureza e o uso inadequado dos órgãos sexuais. Muitos problemas podem surgir de um namoro que demora muitos anos, 6, 7, 10 anos. A fornicação é a relação sexual entre solteiros. A prostituição é a relação entre pessoas não casadas e por dinheiro. O adultério é a relação entre pessoas que não são casadas entre si. A porneia ou pornografia significa impureza sexual, tanto na mente, quanto em desejos, quanto no coração. A palavra de Deus não admite porneia nos relacionamentos, de namoro, nem noivado, nem casamento. O casamento é um cerimonial, um compromisso público, uma aliança pública que precisa ser feita pelo Estado e autoridade legal, que diz respeito a filhos. Que diz respeito a filhos, diz respeito à legitimidade, à herança, à descendência, e uma aliança entre homem e mulher. Tem a ver com a sociedade, pois a família é a célula máter da sociedade. Alguns aspectos do relacionamento: amor e paixão. A palavra de Deus em 1 Coríntios, verso 7, diz o seguinte: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. O caminho de Deus para a satisfação sexual é o casamento. Não ficar, masturbar, sair, se prostituir. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecesse na mesma condição que estou. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Em 1 Coríntios, capítulo 7, de 8 a 9. Versículo 8 e 9. Em Provérbios 13, versículo 12. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então aquela expectativa de namoros muito demorados, pode levar a essa tristeza no coração. Então é importante planejar o tempo certo do casamento. Amar incondicional, o amor incondicional é o amor ágape. O amor filia é o amor de amizade. E o eros é o amor focado no que a pessoa pode te dar, naquele amor carnal. A paixão é a atração pelo erótico, não é um amor verdadeiro. O tempo passa e a beleza muda, e o eros diminui. Mas o ágape, ou pode diminuir. Mas o ágape, não, porque ela pode te oferecer muito mais
do que o eros. Mas é uma escolha, é uma decisão feita. É um amor nobre, um amor sublime. O filia enfoca a relação de amizade, de cordialidade. O amor não faz mal ao próximo e é aprendido. Em Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5, diz o seguinte: as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Aprender o que é amar o marido e os filhos. Existe uma ordem, É preciso que exista o amor no casamento. Somente depois de casar é que a pessoa vai deixar pai e mãe. O solteiro está sob a autoridade dos pais ainda. Em Efésios, capítulo 5, verso 25: maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor do casamento é um amor como em Efésios, capítulo 5, 25. Relacionamento com a família. Quando a importância de se conhecer a família de origem da pessoa que se namora, porque quando existe uma desaprovação dos pais, o casamento não é abençoado. Então é preciso que tenha a concordância dos pais, a bênção dos pais. Quando não está sob autorização dos pais, pode gerar tensão nas relações familiares. Em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Uma só carne no sentido de uma mesma existência humana. Formarão uma só carne, uma mesma existência humana. Um bom convívio. É preciso focar nos relacionamentos, no crescimento da vida cristã. Muitas vezes, com o namoro, pode acontecer o isolamento da igreja por causa do namoro. Inclusive, o namoro pode ser uma pedra de tropeço na caminhada cristã. E o verdadeiro compromisso, nosso compromisso, é com Cristo. Então, que o namoro não seja uma pedra de tropeço que atrapalhe a sua vida cristã. E deve ser um momento de aprendizado, onde deve-se orar juntos, ter uma vida de oração juntos diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando a honra à mulher como parte, mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. O bom relacionamento do marido com a mulher realmente melhora o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes as orações não estão sendo atendidas porque em casa não está ocorrendo um bom relacionamento, um relacionamento de respeito, de amor, de afeto com a família, com o esposo e com os filhos. Na angústia, orem juntos. A resposta de oração vem e deve-se tratar bem a esposa de maneira correta. Não se deve casar com descrente. Marido e mulher sempre orando juntos. Namorados oram juntos. O que está errado no namoro continua errado no casamento. Edificar uns aos outros no crescimento, participar juntos da vida da igreja. Em Efésios capítulo 5, de 25 a 28: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado como lavar de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. O relacionamento deve ser edificador. Princípios para lidar com conflitos. Muitos conflitos advêm de problemas na comunicação. Então, para melhorar a comunicação, é preciso ouvir, escutar, entender. Somos seres humanos imperfeitos, convivendo sob o mesmo teto. É preciso aprender a lidar com as diferenças. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Ser paciente e abrir mão de coisas não essenciais, baixar o tom de voz, escolher as brigas em que se deve entrar. Não entre em todas. Em Colossenses capítulo 3, verso 19: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 8: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. O amor cobre um grande número de pecados. É preciso ter amor para melhorar a convivência. E é preciso dar o braço a torcer, pedir perdão quando errar. 3 frases que podem salvar um casamento. A primeira: eu estou errado. A segunda: peço que você me perdoe. E a terceira: com a graça de Deus, nunca mais vou fazer isso. Essas 3 frases podem salvar o casamento. Provérbios 28, 13: quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. É preferível confessar uma tentação do que confessar um pecado. Em Provérbios 10, 12 diz o seguinte: o ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor perdoa. Tiago capítulo 5, verso 16: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Em Provérbios 11, capítulo 11, 14, versículo 14: quando não há uma direção sábia, o povo cai. Quando não há uma direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. É preciso buscar ajuda, fazer cursos de noivos, de namorados, de noivos, de casados, casados com filhos, sempre buscar ajuda na comunidade cristã para manter e preservar o casamento e o bom relacionamento. Então, o namoro, o noivado e o casamento têm a mesma base bíblica de respeito, de afeto, de colaboração. Que Deus os abençoe.